Ei pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de instalação de computadores, mais especificamente sobre a parte eletrônica, a eletricidade básica, né, que é bem importante aí dentro do nosso contexto, instalação de computadores. A gente vem falando de alguns conteúdos relacionados, se vocês bem se lembram, né, já tem, essa é a terceira aula. Se você não assistiu a segunda aula, que foi há 2 semanas atrás, a semana passada foi bem curtinha, então a gente optou lá na escola por não fazer aula. Clica no card, acho que do lado de cá, né, para você verificar aí o conteúdo da aula 2, que foi sobre a corrente elétrica, e também a gente fez um experimento, beleza? Então, nessa aula 2, eu acabei fazendo uma propaganda, né, uma certa propaganda para vocês, sobre como conseguir componentes gratuitamente. Então, estou aqui para mostrar para vocês como conseguir esses componentes, pelo menos de uma maneira virtual, gratuitamente. Então, nós temos aqui esse site que vocês podem observar. Deixa eu colocar aqui minha figurinha um pouco menor, para vocês conseguirem ver o site todo. Espero que não corte aí, né, a visualização do site. Esse aqui é o site, é o tinkercad.com, ok? Vocês vão acessar esse site aí. É claro que para você se inscrever você precisa de ter um e-mail, então caso você não tenha um e-mail, que eu acho bem improvável isso, faça um e-mail. Recomendo que faça no Gmail, que ele pode ser utilizado no Android, né? E também tem uma série de ferramentas interessantes no Gmail. Mas o nosso objetivo aqui não é mostrar e nem ensinar vocês como fazer um Gmail, claro. Então acessem aí o Gmail, criem para caso, né? Caso as pessoas que estão tentando assistir a aula, se não tiver, não vai conseguir acessar esse site aqui. Então crie o e-mail para a gente poder fazer o cadastro. Bom, como que a gente vai fazer o cadastro, né? Eu vou fazer rapidinho aqui o cadastro para vocês verificarem como é, e a gente já vai fazer a parte prática e aprender algumas coisas aqui no Tinkercad, tá bom? Que é a continuação da aula passada, como eu já disse. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui na inscrição, né, no botãozinho aqui em cima, inscreva-se, né? Aqui eu tenho umas opções aqui que a gente vai usar mais adiante, não agora, mas a gente vai usar, principalmente essa opção aqui, alunos, entrem em uma turma. A gente vai ter uma turma com informações que eu vou colocar para vocês. Mas antes, eu vou clicar aqui na opção de criar uma conta pessoal, tá bom? Então, cliquei nessa opção, aqui vai me dar algumas opções, posso fazer login com a Apple, né? Posso entrar com algum outro e-mail, mas eu também posso entrar com o Gmail. Caso você tenha o Gmail, vai ficar bem mais fácil. Eu vou usar uma conta que eu não tenho cadastrada no Tinkercad, porque eu já tenho conta cadastrada no Tinkercad. Bom, então eu vou usar uma conta aqui, minha, né? Você pode digitar aí o seu e-mail, naturalmente a sua senha. E aí você vai para essa tela aqui de confirmação, né? Você aceita os termos de compromisso aqui, dizendo que você pode receber boletim informativo, promoções e tal, e você pode cancelar a sua assinatura caso você queira, tá bom? Eu não vou marcar isso para poder não ficar mandando e-mail para mim, né? Se você quiser marcar, pode marcar, clique em continuar. Beleza? Então, olha só, apareceu aqui para mim já algumas informações. Cliquei aqui no botão. Que né, mostrando aqui para mim algumas coisas a respeito da construção tridimensional. Aqui no Tinkercad a gente consegue fazer algumas coisas, né? Mas vamos lá, let's go, vamos lá. Bom, pessoal, a parte que nos interessa é a parte de circuitos, né? Essa parte aqui que eu já cliquei. E aí você vai clicar na opção criar novo circuito. Ele vai abrir para a gente uma área de edição, essa área branca aqui, uma área de edição. Ele vai ter também aqui uma espécie de tutorial, né, aqui com instruções básicas. A gente não vai precisar de usar isso. E aqui também a gente vai ter a parte de componentes eletrônicos aqui, ó, desculpa, do lado direito aqui, espero que a figurinha não tenha cortado. E aí eu tenho componentes básicos, tenho todos os componentes, que é uma quantidade grande de componentes, a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu tenho aqui do lado esquerdo a opção de renomear. Então, posso clicar aqui e renomear. Então, eu vou chamar isso aqui de, por exemplo, né, aula 3, eletrônica. Beleza? Aí ficou renomeado aí para vocês saberem que hoje é a nossa terceira aula. Bom, eu acho que vocês se lembram do conteúdo da aula 3, né?
a gente falou um pouquinho sobre corrente elétrica, e depois a gente fez um experimento, que foi basicamente, se vocês se lembram, eu tinha uma fonte de energia, né? Eu tinha duas garrinhas jacaré que representavam o positivo e o negativo. Eu não me lembro exatamente quantos volts tinha ali, eu não medi isso, né? Não aferi isso, eu só aferi a corrente, isso nesse caso é tensão, eu não aferi. Acredito que é cerca de 9 volts aquela fonte. E eu também tinha um multímetro, né, que tinha função amperímetro, claro, um multímetro, e também tinha um motorzinho amarelo, um componente, né, que eu falei que é utilizado em projetos robóticos. Então, olha só, se eu vier aqui em básico, eu vou encontrar algumas opções. Eu não tenho uma fonte de energia igual àquela, de corrente contínua. Mas eu tenho algumas outras fontes de energia aqui do lado direito, por exemplo, uma bateria de 9 volts, uma célula, né? Desculpa, uma bateria, uma pilha, né, de 1,5 volt. Eu tenho também aqui uma outra bateria de 3 volts, que é essas baterias tipo moeda, né? Aqui, nesse caso aqui seria uma pilha normal, uma pilha AA, né? Essas que vocês usam na casa de vocês. Mas o que me interessa nesse caso aqui, já que a minha fonte era, acredito que era próximo a 9 volts, eu vou usar essa bateria aqui de 9 volts. Ok? Ó, tá vendo? É só eu arrastar que ele já aparece aqui na minha área de edição. Eu vou ter outros componentes aqui, tá, pessoal? Tem o LED, resistor, coisas que a gente vai falar mais adiante. Isso dentro da opção básica, tá? Na opção avançada, aqui, né, no todos os componentes, eu vou ter uma infinidade de componentes. Fotorresistor, teclado, né? Eu tenho uma série de componentes eletrônicos aí. LED RGB, né? Vocês sabem bem o que é RGB, né, pessoal? LED que acende RGB de red, green e blue, né? Esse LED aqui acenderia de todas as cores, né? Ficaria trocando de cor. Outros tipos de motores, servomotor, controle remoto infravermelho, display, vários tipos de protoboard, né? Que seriam as placas de ensaio, Arduino, né? Tem um monte de coisa legal aqui. Mas o que nos interessa, acho que eu tenho osciloscópio aqui, se eu não me engano também. Osciloscópio, né? Que a gente vai usar também no nosso curso. Mas o que me interessa é na parte básica aqui. O que me interessa é uma fonte que eu tinha naquele outro vídeo, no vídeo passado. Um motor. Olha só o motor. Que bacana. Vou botar ele aqui. Se eu rolar o mouse para baixo, o scroll do mouse para baixo, eu consigo diminuir, né, um pouquinho a área de edição. E eu também tinha um multímetro, mas olha só, esse multímetro aqui, ele é um pouquinho diferente. Então, olha só a carinha desse multímetro, né? Ela é um pouquinho diferente. Se eu dar um zoom aqui, nesse multímetro aqui eu tenho só as funções de corrente, que seria o A, tensão, que seria o V, e o R seria resistência, tá bom? Nesse caso, na última aula, a gente viu corrente, então é o A, tá bom? Que representa a corrente. Bom, antes de usar o multímetro, o que eu fiz com vocês? Eu fiz a ligação do polo positivo da minha fonte de energia com o meu motor, né? E também o polo negativo com o meu motor. A gente sabe, né, pessoal, que motor não tem polaridade, né? Na verdade, o motor, quando você conecta esses motores de corrente contínua, quando você conecta a fonte positiva de um lado e a negativa do outro, ele roda, por exemplo, para a direita. Quando você inverte, ele roda para a esquerda. Mas nesse caso, vamos conectar bonitinho aqui. Como que eu faço para conectar? Basta eu clicar aqui na pontinha e ele vai começar a desenhar uma linha. Aonde eu parar o clique, ó. Vou parar o clique, já que eu quero conectar no vermelho, aqui na frente do vermelho, e depois, ó, vir na direção do vermelho. Conectei. Se ficar meio tortinho, você mexe aqui, ó, até você colocar ele reto. Caso você queira colocar reto, né? Ah, professor, mas ficou verde, né? Esse meu fio aqui, que está conectando, ficou verde. Eu queria um fio vermelho. Tudo bem, você clica em cima, troca na cor vermelha. Beleza, maravilha, ficou jóia. Fazer a mesma coisa para o preto, ok? Vou colocar aqui, vou tentar colocar alinhadinho. Ok? Vou vir aqui e vou trocar para o preto. Agora sim, vermelho ficou positivo, preto ficou negativo. Só que aí, você pode me perguntar, mas professor, esse motor, ele já estaria rodando se eu tivesse conectado os polos da bateria, da fonte de energia com os polos do motor? Ele já estaria rodando. Mas aqui ele não está rodando, que sem graça. Na verdade, ele vai rodar. E mais ainda, ele vai mostrar a quantidade de rotações.
Basta eu vir aqui e clicar em iniciar a simulação. Aqui é como se fosse eu fazendo a montagem, né? Depois eu coloquei energia. Muito embora a bateria no mundo real não dá para fazer desse jeito, tá? Quando eu clicar, ele começou a rodar. Não sei se vocês estão conseguindo observar, vou dar um zoom. Tá vendo? Rodando aqui, ó. E também está falando que esse motor, eu aplicando uma tensão de 9 volts nele, ele está rodando a 286 RPM, ou seja, 286 rotações por minuto. Beleza? Ok, essa foi a primeira parte do nosso teste. Vou parar aqui a simulação. A segunda parte do nosso teste era eu querendo mostrar para vocês como utilizar um multímetro, como aferir a corrente. E a corrente a gente vai aferir de uma maneira diferente da tensão. Isso a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, tensão. Como que eu vou aferir a corrente? Eu vou interromper a parte negativa do meu circuito e vou passar a conexão da parte negativa do meu circuito por dentro do meu amperímetro. E vou sair e vou conectar novamente. Professor, não entendi muito bem. Vamos fazer então aqui na prática. Então, olha só, eu vou tirar aqui a parte negativa do meu circuito. É como se eu estivesse cortando ela. Então, olha só, eu vou vir aqui com a parte negativa, ó, e vou conectar no meu amperímetro. Ó, na parte negativa do meu amperímetro. Ok? Vou colocar na cor preta aqui também. E vou pegar aqui a outra saída do meu amperímetro e vou conectar agora no meu motor. Beleza? Vou colocar na cor preta também. Então, o que eu fiz? Eu interrompi. Deixa eu posicionar melhor aqui para vocês. Se você segurar o Ctrl... Aliás, se você clicar com o botão direito do mouse, você consegue arrastar para lá e para cá. Usando o scroll, você diminui e aumenta. Ok? Não precisa segurar o Ctrl, não. Só clicar com o botão direito e arrastar. Então, o que aconteceu aqui? Ó, eu estou saindo aqui do polo negativo, passando por dentro do meu amperímetro e vindo para o polo positivo, negativo, desculpa, do meu motor. Ou seja, toda a minha corrente vai passar por esse equipamento, esse amperímetro, e vai me dar uma medição aqui. Agora, se eu der um clique aqui, vocês vão observar, para eu iniciar a simulação, que vai acontecer uma coisa estranha. Estranha, diferente do que eu acabei de falar. Então, olha só. Quando eu cliquei, o que ele apareceu para mim? Ó, ele apareceu que tem 9 volts e apareceu aqui que está em 0 RPM, o motor não está rodando. Claro, porque eu estou usando a minha função voltímetro. Nesse caso, ele não está rodando porque ele está medindo apenas a minha voltagem. Se eu colocar na opção amperímetro, o que vai acontecer? Olha lá, o meu motor começou a rodar nos mesmos 286 RPM e o meu amperímetro começou a marcar aqui um número. Né? Eu falei que a gente não ia trabalhar com cálculos inicialmente, porque cálculo acaba confundindo um pouco a gente, né? Os alunos acabam ficando confusos, tem uns alunos que não gostam muito de cálculo, embora isso é um erro, tem que gostar de cálculo, tá, pessoal? Pessoal aí que não curte muito. Do mesmo jeito que no meu amperímetro apareceu um número lá, 0,04, se eu não me engano, no meu teste, no meu vídeo anterior, agora aqui apareceu 389, só que apareceu um M antes, né? O que esse M simboliza? Né? A gente vai falar na próxima aula, é o milli, né? Esse M vem de milli. Então, aqui eu tô com 389 miliampere. Ah, professor, mas o outro deu 004, esse deu 389? Como assim? Assista a próxima aula da semana 4, né, na semana que vem, que a gente vai verificar isso. Ok? Então, na prática, é assim que funciona. Então, aqui eu tenho um circuito funcionando igual aquele que eu fiz na aula passada junto com vocês, só que aquele eu precisei de adquirir componentes, adquirir mesmo no sentido de comprar. E aqui você consegue fazer de uma maneira virtual no seu computador, não dá para fazer no celular, só no computador, sem gastar nada. E melhor ainda, você acaba não estragando componentes caso você erre alguma conexão. A gente vai verificar em outras aulas isso. Quando você está começando em eletrônica, quando você começa fazer conexões, tentar montar circuito, é muito normal de você queimar um motor, um LED, um componente qualquer, porque você ainda não domina muito bem, você está aprendendo. Nesse caso, não vai queimar, ele vai aparecer uma mensagem para você falando, não é possível conectar desse jeito, mas não vai queimar. Tá bom, pessoal? Então a aula de hoje é mais curtinha, só mesmo para vocês verem aí o que é o Tinkercad. Eu deixo vocês à vontade para dar uma futucada no Tinkercad, tentar utilizar outras funções, aquelas ferramentas que eu não falei, estão lá do lado esquerdo do menu do Tinkercad, do lado esquerdo. Então, tentem utilizar
aquelas ferramentas ali para você ver algumas coisas diferentes que podem ser úteis no seu dia a dia aí dentro do Tinkercad, a parte tridimensional, por exemplo, mas a gente vai utilizar só essa parte de circuito, mesmo nessas nossas aulas dessa disciplina. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, não se esquece de dar um joinha. Lembrem-se, por favor, novamente, eu vou ser chato toda a aula até que não dê 100 inscritos nesse canal. Né? Quando tiver 100 inscritos, eu vou renomear. Esse canal vai ganhar um nome legal, que é uma integração entre ensino médio e ensino superior. A gente tem umas ideias muito legais para esse canal, mas eu preciso que vocês se inscrevam para ter 100 pessoas aí no canal. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.